Oi, meus amores. Gente, vamos lá de novo. Nós vamos ver agora frações com numeradores e denominadores diferentes, tá certo? Vamos ver como é que nós vamos resolver. Ó, aqui eu tenho duas frações, certo? Com numeradores, ó, numeradores e denominadores diferentes. Como é que eu faço para resolver e saber quem é maior ou quem é menor? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar estas duas operações, essas duas frações, ó. Preste atenção, vou multiplicar em forma de x, tá certo? Para que eu venha saber quem é maior e quem é menor. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego aqui, ó, 3 vezes 8, que dá quanto? 3 vezes 8 é igual a 24. Lembrando que 3 vezes 8 eu não vou colocar aqui não, tá? Eu estou multiplicando o meu numerador. 3 vezes 8 é igual a 24, certo? Agora, ó, 4 vezes 7 é igual a quanto? 28. Então, quem é menor, 24 ou 28? Menor é o 24. Se o menor é o 24, o que é que vai acontecer? Essa fração 3/7, ela é menor do que 4/8, tá certo? 3/7 é menor do que 4/8, tá certo, meus amores? Então, a gente também tem um sinal de igual e nós temos frações que dão também igual. Então, essas frações também com denominadores e numeradores diferentes, a gente vai fazer da mesma forma. Vamos multiplicar em forma de x para que elas deem iguais. Ó, eu tenho aqui, quanto é que eu tenho aqui? 3/6 e tenho aqui 4/8, não é isso? Eu vou multiplicar, ó, 6, ó, vou multicar, ó, 3 vezes 8 é igual a 24, 3 vezes 8, ó, é igual a quanto? A 24, e 4 vezes 6 é igual a 24, então, essa fração aqui, elas são iguais, aí eu uso o sinal de igual. Tá certo, meus amores? Gente, vamos ver as frações equivalentes, tá certo? Ó, nas frações equivalentes, eu tenho aqui 3 pizzas em que eu dividi em partes diferentes, certo? Eu tenho aqui 3 pizzas e eu dividi ela em partes diferentes. Mas essas pizzas aqui, elas são equivalentes. Ela equivale o mesmo tamanho. Uma da outra, equivalente equivale o mesmo tamanho. Como assim, tia? Se a senhora dividiu ela em partes iguais. Mas preste atenção aqui, por que elas são equivalentes? Porque mesmo eu dividindo ela em partes diferentes, certo? Ó, dividi em partes diferentes, aqui foi em 2, aqui foi em 4, aqui foi mais, certo? Aqui foi em 8. Então, mesmo eu dividindo elas em partes diferentes, por que elas são equivalentes? Porque a minha parte pintada, ela é igual. Ó, eu pintei aqui, ó, essa parte todinha. Aí, quando eu cheguei aqui, eu pintei essas duas partes que equivalem a essa aqui. Aí, quando eu cheguei aqui, nessa aqui, eu também pintei essas 4 partes que equivale a essa e a essa. Então, é equivalente, mesmo eu dividindo em partes diferentes, a minha área pintada, ela é igual, certo? E por isso que é uma fração equivalente. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma laranja, ó. E aí eu dividi essa laranja, ó, em 2 partes, dividi essa aqui em 8 partes. Porém, essa fração aqui é equivalente, também é equivalente. Por quê, tia? Porque mesmo eu dividindo em partes diferentes, a minha área pintada é igual. Pintei toda essa área e pintei toda essa área aqui. Então, ela também é uma fração equivalente. Tá certo, meus amores? Vamos para o nosso primeiro quesito.
Vamos lá para o nosso primeiro quesitinho. Primeiro, circule a menor fração, depois represente-a com desenho. Você vai circular a menor e depois vai representar elas com desenho. Aqui eu tenho A, B, C e a letra D, tá certo? Segundo quesito. Circule a menor fração e marque um X na maior. Então, eu tenho A, B e C. Você vai circular a menor e vai fazer um X também na maior, tá certo? Vamos para o nosso terceiro quesitinho. Resolva os problemas. Pedro leu 14/20 de um livro. E José leu 16/20 desse mesmo livro. Quem leu mais páginas do livro? Pedro ou José? Aí você vai fazer essa comparação, tá certo? Não esquece usando os sinais, tá bom? Que a tia explicou. Sinal de maior, de menor e, se preciso, de igual. Quarto quesito. As frações 1/2 e 4/8 e 4/8 de um mesmo inteiro são equivalentes? Pinte a figura para saber. Então, eu tenho aqui duas figuras. Você vai pintar de acordo com as frações dadas e vai dizer se elas são equivalentes, tá certo? Vamos para o nosso quinto quesito. Quinto, escreva as frações na ordem crescente. A gente sabe que crescente é do menor para o maior, não é isso? Então, aqui eu tenho A e B, certo? Vamos para o nosso sexto quesito. Observe as figuras e responda. Aqui eu tenho 3 figuras, A, B e C. Letra A, qual a fração da parte colorida em A? Letra B, qual é a fração da parte colorida em B? Letra C, qual é a fração da parte colorida em C? Na letra D, essas frações são equivalentes? Por quê? E aí vocês vão dizer se sim e por que elas são equivalentes, tá? Vamos para o nosso sétimo quesito. José Henrique carregou 20 caixas como esta pela manhã em seu trabalho. Então, aqui ele carregou 20 caixas de 2 quilos cada. À tarde, ele carregou mais 40 caixas como esta. À tarde, ele carregou mais 40 caixas de 1 quilo. Agora, responda. A quantidade de quilos que Jorge Henrique carregou pela manhã e à tarde é equivalente ou não é equivalente? É o mesmo peso ou não? Ou seja, é equivalente ou não? E aí você vai marcar um X. Oitavo. Para pintar um muro, Erasmo utilizou 3 latas de tinta como esta. Ele usou 3 latas de 2 quilos de tintas. Na pintura de um outro muro, usou 4 latas como esta. Usou 4 latas de 1 quilo, tá certo? Agora responda a letra A. A quantidade de tinta que Erasmo utilizou em cada muro é equivalente ou não é equivalente? E aí você irá marcar um X, tá certo, meu amor? Gente, amores da minha vida, olha, esse foi o nosso livro de matemática, tá certo? Nós vamos agora ver o que é que nós iremos fazer no livro de reforço, tá? Vamos ver quais são as páginas que nós vamos fazer, a gente sabe. Vamos ver quais serão as páginas de reforço. As páginas de reforço é 130 e 131, tá certo? 130 e 131. Nós vamos para o nosso primeiro quesito. Observe as figuras e, utilizando o sinal de maior, escreva em ordem
decrescente as frações 3 nono, 6 nono e 1 nono. Vocês vão escrever em ordem decrescente. O que é decrescente? Do maior para o menor, certo? Segundo quesito. Observe as figuras A e B. Responda: A. Qual fração indica a parte colorida da figura A? Letra B. Qual fração indica a parte colorida da figura B? E aí você vai fazer, tá certo? Vai responder. Terceiro quesito. Circule A. Letra A. A maior fração em cada grupo de frações. Então, eu tenho aqui 3 grupos. E em cada grupo você vai circular a maior fração. Letra B. A menor fração em cada grupo de frações. Então, eu tenho 3 grupos novamente. E em cada grupo você vai circular a menor fração, tá certo? Quarto quesito. Resolva os problemas. Lucy comeu 4/6 de uma pizza. Dani comeu 2/6 da mesma pizza. Quem comeu mais pizza? Lucy ou Dani? Aí você vai dizer, né? Vai comparar. Letra B. Daniel leu 3/8 de um livro e Guga leu 5/8 desse mesmo livro. Quem leu mais páginas deste livro? Quem será? Vamos fazer a comparação, né? Quinto quesito. Observe as figuras a seguir e responda. Nós temos aqui 3 figuras, tá certo? Letra A. Qual fração representa a parte colorida da figura A? Letra B. Que fração representa a parte colorida da figura B? Letra C. Que fração representa a parte colorida da figura C? Letra D. Estas frações são equivalentes? Por quê? Aí você vai responder. Tá, meus amores? Gente, esse foi o nosso livro de reforço, tá certo? Nós vamos agora para o nosso livro de tabuada, tá bom? Vamos ver qual é a página que nós iremos fazer. A página é essa, ó, 32 e 33, de tabuada. E aí, nós vamos para o nosso primeiro quesitinho. Primeiro, calcule mentalmente as quantidades a seguir. Então, eu tenho aqui uma tabela de multiplicar da letra A até a letra J. E você vai multiplicar, tá certo? 2 vezes 3, 5 vezes 7, 3 vezes 8 e assim por diante, certo? Segundo quesito. Veja a figura e responda. Letra A. Com quantos palitos a figura foi feita? Você vai contar os palitos, tá? Dessa figura. Aí você vai escrever a quantidade. Letra B. De quantos palitos precisamos para fazer 5 figuras iguais a esta, que está aqui no livro? Letra C. De quantos palitos precisaremos para fazer 9 figuras iguais a esta? E aí você é só multiplicar, não é? Vamos para o nosso terceiro quesito. Mamãe quer comprar presunto fatiado em pratinhos com 8 unidades. Complete a tabela indicando quantas fatias de presunto ela teria se comprasse as seguintes quantidades de pratinhos. Ó, em um pratinho tem 8 pedacinhos de presunto. Se ela comprasse 2 pratinhos, quantos presuntos tinha? 3 pratinhos. E aí você vai só multiplicando, tá? Vamos para o nosso quarto quesito. Quarto. Calcule. E aqui eu tenho várias contas de multiplicar. Eu tenho da letra A até a letra T.
E aí você vai multiplicar todas essas contas, não esquecendo da tabelinha que a tia sempre explicou, para facilitar a tua operação. Tá certo, meus amores? Bom, gente, a tia terminou aqui o livro de tabuada, né? Com as páginas 32 e 33, certo? A tia vai se despedindo. Até amanhã, meus amores. Boa aula. Tchau.